Salve, salve família, aqui quem fala é o Lutz do canal Cortes Podcast e no meu primeiro mês monetizado eu já fiz $3.000 só seguindo o que esse cara fala no curso dele. Então se você quer ganhar dinheiro com internet e YouTube sem nem precisar aparecer, confere o primeiro link na descrição. E eu fiquei sabendo de tudo isso, sabe? Sem ir atrás pra procurar. Isso era uma coisa que não acontecia. O que vocês acham que aconteceu pra isso começar a ser muito mais difundido do que era, né? Eu acho que a Copa do Mundo de 2019 na França foi o grande boom, assim, né? Pro futebol feminino ter uma visibilidade. Porque é só você entender que, por exemplo, uma Globo transmitiu a final sem o Brasil estar. Então as pessoas enxergaram ali que, tipo, pô, o futebol feminino tem audiência, bateu recorde de audiência, inclusive. Tem audiência e ninguém tá abraçando. Então, peraí, aí as pessoas começam a se movimentar, emissora, influencers, as federações, os órgãos começam a falar, não, então tá, vamos colocar mais um brasileiro ali. Só a Série A e a Série B não tá bom, vamos colocar um Sub-18, um Sub-17. E aí as coisas começam a... O futebol masculino, o que acontece? Você nem quer ver, às vezes. E aí você tá ali no dentista, tá passando futebol masculino, você fala, cacete. Série C, a gente tá lá. Pois é, você tá mudando de canal, você fala, nossa, tem um jogo X aqui, vou assistir. O feminino, ele tá começando a acontecer isso. Por isso que, tipo, do nada você fala, eu fiquei sabendo que ontem teve um jogo, foi final, recorde de público e tal. É mais ou menos isso. Acho que o grande boom foi a Copa do Mundo. Foi, exatamente. Mas sobre a final do Paulista, especificamente, quando você olha uma arena do Corinthians, que é um time de massa, né, de representatividade, arena lotada, a torcida cantando pro time, empurrando o time que chegou numa situação adversa, né, porque perdeu o primeiro jogo de 1-0. E você fala... Impressionante. 9 da noite, Itaquera, barulho. E as meninas... Foi um jogo muito bom, muito bom. Então, falam, o futebol feminino é ruim? Meu Deus do céu. Aquele jogo de ontem, assim, em cima de vários do masculino, não tem comparação, sabe? Então, é um discurso muito velho, as pessoas sentam nos discursos ao longo dos anos. E aí tem que ir quebrando aos poucos. E a visibilidade, a TV abrindo essa oportunidade pro público, né, pra grande massa, facilita muito o processo. E o que o Corinthians tem de especial pra ganhar a porra toda esse ano? Cara, o Corinthians, ele ganha muito há bastante tempo, assim. O futebol feminino, ele foi obrigado, né, a existir aqui no Brasil por conta da Conmebol e tudo mais. Então, todo time masculino que compete, que faz parte de uma competição da Conmebol, tem que ter um time feminino. Então, os times se desesperaram e foram atrás de times femininos. O Corinthians já tinha um time feminino. Então, o Corinthians já está na frente, pelo menos 2, 3 anos aí, dessa obrigatoriedade. Então, o Corinthians tem mais investimento, o Corinthians tem mais tudo, estrutura, médico, nutricionista. Muitos clubes grandes, assim, inclusive o São Paulo, não tem toda essa estrutura, sabe? O São Paulo, até ano passado, treinava no clube social. Tipo, os caras estavam lá jogando bola, as meninas tinham que pedir licença para treinar, basicamente. Então, o Corinthians tem isso, né? E tem uma cabeça que é a Cris. Você ia falar dela? Não, fala dela, que eu vou falar outra coisa. A Cris Gambaré é a chefe do futebol feminino ali dentro do Corinthians. Ela é apaixonada por futebol feminino e há anos ela tá lá, ela briga pela modalidade, então troca presidente, muda a diretoria, ela segue lá. E ela que é a mulher que peita todo mundo, assim. Então ela é a que bate na porta do Corinthians e fala, a gente não vai jogar um jogo na Arena Barueri, a gente vai jogar em Itaquera. Tipo, vocês estão de brincadeira, olha o que as meninas ganharam e tudo mais. Mas por que houve essa discussão? Por que não botaram na Arena Itaquera de cara? Na verdade, por conta de calendário. Porque o calendário das finais teve que mudar, porque vai ter um outro torneio e tudo mais. Mas ela é a pessoa que fala, foda-se, a gente vai jogar em Itaquera. Ela falou, eu fiz uma reunião com a FIFA porque eu quero jogar o Mundial. Fui campeã da Libertadores. Por que eu não vou jogar o Mundial? Por que não tem o Mundial feminino? Ainda não tem? Já teve e não tem mais. E aí eles estão tentando colocar de novo, mas eles não olham com tanto carinho pra gente aqui, né, pra América do Sul. E a Cris falou, como que você não olha? Ó, meu time ganhou tudo. Meu time vai ganhar do da Europa também. Então, tipo, ela é a cabeça e ela que briga e que luta ali. Eu falo que todo time tinha que ter uma Cris ali pra empurrar, sabe, o futebol Legal feminino. pra caralho. É muito foda. E ela é maravilhosa, porque a Ale virou pra ela ontem e falou assim, isso tudo aqui é por sua causa. Ela, eu sei. Falei, esse estádio está cheio por sua causa. Porque você não enche estádio do dia pra noite. O São Paulo jogou no Morumbi, tava vazio. Mas o Corinthians tem um amor pelo feminino, porque tem uma história com o time, já vem há um tempo. Falei, isso aqui tá cheio por sua causa. Ela falou, eu sei. E eu acho que o mais importante, dentro do futebol agora, quando a gente fala, tanto no masculino como no feminino, o futebol ele se organiza de dentro pra fora em qualquer clube. Então, por que que pequenos clubes com pouco investimento, e eu vou dar o exemplo de um futebol que eu sou muito próxima, que é o futebol da Itália,
A Atalanta, por exemplo, que é um clube minúsculo perto dos gigantes, consegue bater de frente ao longo dos anos com os gigantes, porque é um processo muito sério de gestão. Por que o Corinthians consegue o que os outros clubes não conseguem? Porque a diretoria, a parte interna do clube, se preocupa verdadeiramente com aquilo. Então, quando você vai trabalhar jogadoras, fazer contratações e lidar com esse universo, você lida de forma profissional. Os outros clubes não. Você quer ter atleta e você não quer registrar, você não quer dar CLT, você não quer dar um salário justo, você não quer dar o direito ao seu profissional, à sua profissional, o Corinthians faz. Enquanto os outros clubes não começarem a pensar dessa forma também, não vai ter pra ninguém, vai ser sempre o Corinthians batendo lá na frente. A gente vai elogiar o São Paulo, que chega por um bom desempenho, vai elogiar o Palmeiras, que durante um período do ano traz a Bia Zanerato e consegue um pico absurdo de desempenho, mas isso dura a curto prazo. A longo prazo, um projeto de gestão é só fazendo o que o Corinthians faz. E uma coisa que muda muito no futebol feminino, por exemplo, não existe contrato de 3, 4 anos. Geralmente é uma temporada só. É muito louco, né? Que doideira. É muito doido. E isso está começando a mudar. Então, tem peças importantes que eles já contratam por 2 anos. Tá começando... O seu Flamengo, pro ano que vem... Contratou o técnico português aí, né? O seu Flamengo, pro ano que vem forte. Boatos. Mas é isso, sim. Tem muito dinheiro, vai contratar muita Sim. gente boa. Eu espero que consiga cuidar disso tudo. E não ganhe, tipo, um título pra falar... Beleza, ó o Flamengo, que trabalho lindo que tá fazendo. Sabe? Tipo, ganha um título, beijo, tchau. Não é isso que a gente quer pra modalidade. O que acontece, né? O futebol, em termos de brasileiro, né? Porque a Europa tá muito longe e os Estados Unidos também. Mas tem uma gestão profissional e tal, um troço que é novo, assim, pra gente, né? Futebol em geral, né? E a gente via há pouco tempo atrás os clubes não fazendo nem coisas óbvias pro próprio futebol masculino, né? A gente vê o quanto a Série B esse ano e ano que vem vai crescer e quanto teve sucesso esse ano, quanto foi legal. E ninguém olhava, sabe? E é um dinheiro que você tá jogando ali, né? Porque o negócio é que muitos clubes pensam que investir não só no futebol feminino, mas nos esportes olímpicos, por exemplo, é tipo assim, você tá perdendo dinheiro, né? Eu tô gastando dinheiro com isso aqui. Ao invés de, não, eu vou ganhar dinheiro com isso aqui. Eu vou investir e isso aqui vai viver sozinho, né? O que aconteceu com o Corinthians esse ano é um exemplo disso, que ele... eu acredito que ele já tá se pagando, né? E se não se paga financeiramente, se paga em mídia, se paga em imagem, tudo. Coisa que, né, no masculino às vezes dá prejuízo, né? E o grau de investimento que você precisa no futebol feminino e nos Olímpicos, por exemplo, é uma microfração do que eles investem no resto. Minúsculo. Sabe? Não tem por que não fazer, né? Exatamente. E eu falo que as pessoas, né, os clubes, até as próprias marcas, elas são burras, porque hoje é muito barato o futebol feminino. E se você abraçar ele agora, quando ele for caro, Exato, rico, é. você vai estar junto, sabe? Então não tem porquê. Aí que você olha para uma emissora e fala, pô, os caras estão transmitindo uma final sem o Brasil, tá? Porque eles são inteligentes. Eles estão cultivando uma audiência, eles estão criando uma audiência que daqui 4 anos, né, da época que aconteceu para cá, 4 anos o ciclo de uma Copa, os caras vão ganhar muito dinheiro. Então é isso. O futebol feminino é isso. Ele tá nascendo. Quem cuidar, leva. Simples assim. Os salários, a folha salarial de um time inteiro feminino não dá um salário de um jogador do masculino. E aí os caras ficam falando que não tem dinheiro pro feminino. Então calma aí, o dinheiro do seu clube que é mal distribuído, sabe? Com certeza, né? Isso aí quase todos, né? É isso, então. Tipo, não é que não tem dinheiro pro feminino. Tem, ele tá mal distribuído. A Aline Pellegrino veio aqui, né? E aí a gente perguntou pra ela, perguntar pra vocês também, a questão da base, né? Que ela fala que a base do futebol feminino no Brasil não tem, basicamente. Como é que vocês estão vendo isso? O Corinthians está fazendo trabalho de base hoje? Algum clube grande está trabalhando isso? Todos os clubes estão começando a olhar, né? Tanto é que a base do São Paulo é muito boa, a base do Corinthians é boa. A pandemia deu uma... porque os campeonatos de base acabaram, né? Então, as meninas foram mandadas embora, acabou. Mas está voltando agora. A gente participou da peneira da federação, que é um trabalho muito legal que eles fazem. Como funciona a base, a peneira no masculino? Pô, um time vai fazer, os moleques vão lá, fica ou não. No feminino, você tem muita menina e pouco clube. Então é melhor um órgão fazer uma peneira, chamar todos os clubes para olharem, que é o que acontece na peneira da federação. Então tinham, tipo, 300 meninas e todos os clubes estavam ali olhando. Falaram, eu gostei dessa, eu gostei dessa, eu gostei daquela. E, na minha opinião, a base é o que vai mudar o futebol feminino, porque a gente realmente precisa estruturar para crescer saudável, sabe? Nenhuma das jogadoras que a gente conhece, que são da nossa época, fizeram base, não tiveram base no futebol. E nem peneira, né? Elas sempre falam isso. E é uma questão de desenvolvimento técnico. As críticas são muito pesadas em cima
das jogadoras, até das que já têm mais tempo, em relação a erros, às vezes, de formação. Como você critica erros de formação em atletas que não tiveram formação, né? Por isso, quando você fala que a gente está anos-luz dos Estados Unidos, por exemplo, é isso. A gente está muito longe. Porque as meninas hoje, as meninas que... A Juju Gol, por exemplo, que é uma menina que joga super bem, ela cresceu e cresce jogando com meninos. Então, ela disputa campeonatos em times masculinos, de meninos. Quando a gente vai começar a ter estrutura suficiente para a escolinha ter uma estrutura só de meninas? A gente foi fazer um episódio dentro do Centro Olímpico, a gente fez a peneira e foi no Centro Olímpico também, entender todo esse processo de formação. É um processo lindo, mas e o acesso das pessoas? Digo, a informação chegar. Porque o pessoal da organização falou, a gente recebe muita menina da elite, porque é onde nossa informação chega pela internet. A gente quer chegar na periferia, nas comunidades, e a gente às vezes não consegue, porque a nossa informação ela é segmentada para as pessoas da região. O Centro Olímpico fica ali na região do Parque do Ibirapuera, né? Enfim. Então, é isso exatamente, como a gente expande isso para todo mundo ter acesso e a gente tem uma estrutura para várias meninas, várias crianças se desenvolverem desde o início. Essas 300 meninas que participam da peneira aí, pra mim, é um número até impressionante, porque eu vejo que, assim, a gente tá começando a ter, mas até 5 anos atrás a gente não tinha representatividade de mulheres jogando futebol, não tinha ninguém falando sobre isso daí com tanta frequência. Então, pô, parece que tem uma força latente aí, grande, né? Isso porque você tá falando que a maioria das pessoas atingidas, na verdade, são só de um pedaço da população. Quando começar a atingir todo mundo, aí fudeu total. Aí vai ter gente pra caralho. Muita. Aí a gente vai precisar de mais time. Exatamente, esse é o ponto, assim. Então, por exemplo, ano que vem a gente já vai ter vários outros campeonatos. Então, a gente vai ter o Brasileiro Série A e B, agora tem também a Série C. Os jogos vão ser horrorosos, vai ter time ganhando de 20-0, vai. Mas a gente vai ter que passar por tudo isso até a gente conseguir consolidar tudo. A base, as meninas que querem jogar não só da elite, que é atingida, mas também da periferia. Uma coisa legal que a gente consegue ter noção do que é o futebol feminino no Brasil. Os Estados Unidos, há uns 4 anos atrás, a FIFA divulgou uns dados. Os Estados Unidos tinha, 1 milhão e não sei quantas meninas registradas como jogadora de base. O Brasil tinha, 300 e poucas. Caramba. É muito bizarro. Não lembro o número ao certo. Como jogadoras profissionais, né? Não de base. Como jogadoras profissionais, desculpa. Então, assim, olha isso, sabe? Os Estados Unidos têm 1 milhão de jogadoras profissionais. A gente tem, 300 e pouco. Sendo que todas essas passaram por base nos Estados Unidos e a gente não. Então, é gigantesco, assim, é um abismo que há 5 anos atrás era muito maior, hoje é um pouquinho menor, mas vai demorar muito ainda. E é louco porque o Brasil, assim, a gente infelizmente ainda não ganhou a Copa do Mundo, mas bate de frente com essa galera, sabe? E sem ter nada disso, né? Sabe? É um negócio que... Porque, assim, essa coisa do futebol feminino nos Estados Unidos é cultural também deles. Eles têm essa cultura das meninas jogarem bola, né? Sempre tiveram, né? Coisa que aqui é diferente. Sim. E lá, as meninas que jogam futebol, não os caras, né? Isso que é louco, né? Agora tá crescendo também o futebol masculino lá, mas é doido, né? Imaginar que o futebol feminino lá era muito maior que o masculino e agora que o masculino tá crescendo, né? E... é um trabalho de anos, né, cara? Não vai ser do dia pra noite que a gente vai conseguir isso aqui. Eu acho que tem uma questão cultural, de mentalidade de país mesmo, né? A Marcela, que tá aqui com a gente, ela se formou lá, ela foi pra lá jogar futebol, e tá aqui pra não deixar a gente mentir, mas lá nos Estados Unidos, a sua troca você estuda, você dá o esporte em troca de estudo. Então, eles te formam pro mundo, eles te formam pra uma profissão, eles te ajudam a se desenvolver, e o esporte ele te desenvolve como ser humano, né? Como cidadão, enfim. Então, eles focam muito nisso lá. O melhor exemplo que eu posso dar pra vocês é que a gente foi gravar em Paraisópolis, com um time de futebol feminino, e uma das meninas do time, ela estudava, porque ela queria se formar em nutrição, e ela tinha mais 3 empregos. Puta merda. Ainda joga futebol. Joga futebol. A gente tava lá pra um amistoso, uma das jogadoras, que, enfim, era uma jogadora que tinha um desempenho acima da média e tal pro time, ela saiu no horário de almoço dela, foi correndo até o campo pra jogar e voltar pro trabalho. Caramba. É essa a realidade que a gente vive aqui. O sonho do futebol, ele é distante. Então, hoje, a gente fala sobre o masculino. Quantos meninos não sonham em ser o Neymar, em ser o Vinícius Júnior, enfim?
eles vivem isso, mas eles arriscam, porque tem muita possibilidade, né? Nem que às vezes ele acabe numa Série B, numa Série C, ele vai ter a vida de jogador de futebol, às vezes vai jogar árabe, nos Emirados Árabes, é. vai jogar pra lá e beleza. Uma mulher que tem que se arriscar nisso, ela se arrisca pelo quê? Porque se ela chega lá, às vezes o salário dela não dá nem pra sustentar a família dela. Então, não dá pra gente arriscar nessa possibilidade. A gente tem que dar mais estrutura. E a gente sempre... Todo mundo que vive nesse mundo bate muito nessa tecla e vai ser nisso ainda durante um tempo. Estamos evoluindo, mas vai demorar. Mas uma coisa que dá pra cravar, assim, o futebol feminino ele já teve muita visibilidade aqui no país. No PAN de 2007, por exemplo, o Maracanã estava lotado pra assistir a final das meninas da seleção, ganhamos em cima dos Estados Unidos e tal. Mas ele sempre foi e voltou. Foi e voltou. Dependia muito de pessoas que queriam. Então, tipo, esse cara que tá na coordenação, ele quer, então... Pum, futebol feminino tem visibilidade. Aí depois ele sai, o outro fala, esquece, acaba o time do clube, sabe? Hoje não. Hoje não tem mais como voltar. Hoje... Até porque o público cobra, né? Exato. Hoje o público quer ver isso. O público tá aprendendo a consumir. Sem querer, a notícia chega no ouvido da galera. E se parar de chegar, a galera vai estranhar. Então, eu acho que andar para trás, o futebol feminino não anda mais, como andou muitas vezes. Agora é construído daqui para frente, sabe? E como é que é a estrutura do futebol feminino no Brasil? É parecida com a estrutura do futebol masculino? No sentido de... tem um trabalho na CBF, tem um trabalho no federações regionais, como é que é? Na verdade, o futebol feminino ele é muito forte aqui em São Paulo. Os outros estados estão começando a dar uma olhada com mais carinho, até pela obrigatoriedade. Mas o grande foco do futebol feminino, né, o grande centro da modalidade é aqui. O nosso campeonato é o mais forte, mas a Pelé que saiu daqui fez o campeonato ser o mais forte, né, o estadual. Tá na CBF e hoje ela, graças a Deus, olha com muito carinho, pega no berço, mata um leão por dia lá dentro da CBF para tentar fazer as coisas acontecerem nacionalmente, né? Porque não adianta nada você ter um estado forte com futebol. Eu quero ter um país forte. E tem que falar da FPF também, né? Porque e é isso, quando uma federação puxa e você bate lá em cima, você sobe o sarrafo. E aí todo mundo tem que vir junto. Porque se não pensa, só São Paulo for, quando for disputar o brasileiro, só o time paulista vai bater ali em cima, né? Então, acho que é essa tecla, assim, ter pessoas certas nas funções certas. E hoje, tanto na FPF como na CBF, no futebol feminino, tem duas pessoas que puxam muito pra cima. E eu acho que o mais importante é ter gente que viveu isso, né? Porque uma coisa é você trabalhar ali naquele cargo achando que você tem que fazer aquilo. Outra coisa é você saber o que você tem que fazer. Pelé passou por tudo isso, né? A galera da FPF, a Ana Lorena, passou por isso. Então, elas sabem o que elas não querem para a modalidade e o que elas precisam para a modalidade. Isso que é o mais importante, assim. Elas têm... Tem a vivência, Exatamente. né? Sabe o que dói. A gente passou, né, nos últimos 20 anos, né, só vendo futebol feminino, seleção, né? E, assim, o Brasil, pelo menos eu, por exemplo, eu torço muito mais pro Flamengo do que para a seleção, e a seleção vem uma vez a cada sei lá quantos anos para aparecer, né? E agora a gente está tendo o clube, né? E é aquele negócio. Eu não acho que o Flamengo está investindo agora no futebol feminino por nada, entende? Tipo, o Corinthians está ganhando tudo. Não, a gente quer ganhar, a gente tem que estar nisso aí, a gente vai ganhar também, né? E vai ser cobrado, inclusive. Se o Flamengo botar time para jogar, vai ser cobrado, com qualquer outro. E, assim, uma coisa que faz o futebol crescer é a rivalidade, né? Então, você acha que o Palmeiras tá feliz de ter perdido pro Corinthians, São Paulo cara, tá feliz? Isso é uma coisa que eu sempre falei. Todo mundo me perguntava, e aí o futebol feminino? Eu falo, cara, quando um time entrar... Beleza, o Palmeiras foi obrigado a ter um time, ele comprou um time que já era pronto, né? Que era a antiga Ponte Preta feminina e tudo mais. Tanto é que o time do Palmeiras joga em Vinhedo, mora em Vinhedo, tudo lá. Que era onde ficava o time da Ponte Preta. Eu falei, cara, a hora que começar a perder, e perder com visibilidade, o torcedor do Palmeiras vai falar, eu não quero perder pro Corinthians. Que saco. O que a gente tem que fazer pra ganhar? Tem que trazer jogadora? Tem que melhorar o quê? É isso que vai acontecer, entendeu? O Flamengo vai montar um time, vai bater de frente, a torcida vai falar, eu não quero perder pro Corinthians. Por que eu não tô na Libertadores? Corinthians botou 30 mil, quero colocar 31, Exato. sabe? Eu acho que isso é saudável e vai ajudar muito o futebol feminino a crescer. Tudo por conta da visibilidade, porque agora a torcida sabe que o time existe e vai falar, filhão, vamos aí, né? Não quero perder, eu quero ganhar em tudo, no feminino, no masculino. E assim... Aquele negócio, cara, é tão... Porque, por exemplo, direito de transmissão hoje é a guerra, né? Direito de transmissão. Eu não sei como é que é no feminino. Como é que é no feminino?
Guerra também é masculino ou é mais tranquilo? É mais tranquilo, é mais tranquilo. Então, por exemplo, o Flamengo, se quiser ter um jogo, querer botar nos próprios canais do Flamengo. Então, provavelmente poderia. Sim. Né? Então, e o Flamengo tem uma... Eu tô dizendo que o custo disso é minúsculo. O Flamengo tem uma plataforma digital, eu acho que é a segunda maior do mundo de clube de futebol. Então, se quiser, sabe, não custa nada, cara. Sabe? É só querer. Já vai botar pra jogar, não vai? Então, mostra isso, cara. Vai ser interessante. É, isso é legal também, porque o futebol feminino ele é meio largado ainda. Então, tipo, uma emissora pega um campeonato, aí a outra só pega a fase final, aí o resto é no YouTube, ou antes era no Twitter. É meio um bololô, sabe? Que ainda não tá É difícil de definido, né? acompanhar, Eu acho que né? a palavra seria... Ele ainda é democrático. Entendi. Não tem monopolização em cima das transmissões do futebol feminino. Então, ela é bem dividida, bem fragmentada. O que, às vezes, é ruim porque teve jogo que, inclusive, o Desimpedidos fez só no TikTok. Isso é ruim pro público. Pô, vou ter que assistir só no TikTok a transmissão. Mas aí tem no YouTube, mas aí também tem na TV. Às vezes tem o mesmo jogo em 2 plataformas diferentes. Então, se você prefere assistir a transmissão da Globo, você vai assistir na Globo. Você prefere assistir a transmissão da Federação, você vai assistir da Federação. Ontem tinha no YouTube, tinha na TV. Então, eu acho que ainda é isso. E vai testando e você vai pegando vários públicos diferentes, justamente por ninguém ser dono. Na verdade, isso acaba, assim, como você disse, ele é um modelo esquisito, por um lado, mas por outro lado, ele usa... Eu acho que esse é o futuro, na verdade, tá em mais de um lugar, sabe? Mas, por exemplo, um dos segredos do sucesso do Flow, por exemplo, é estar em todos os lugares ao mesmo tempo, falando com todo mundo que tiver a fim de ouvir. E, pô, essa tática, mesmo que ela seja talvez um pouco sem Seria querer... pra comer, não admitir. Fica à comer, vontade, fica à fica à vontade. vontade. Que você ia falar de... Eu ia falar, gente, a Alessandra come absolutamente o tempo todo, então pode deixar perto dela. Pode mesmo. comer. Atleta, né? Tem que manter. Bom demais viajar com a Luana, que nem a comida do avião ela come, eu como 2. É verdade. Mas é isso, assim, eu gosto dessa... Eu gosto, assim... Preferiria que fosse mais estruturado, no sentido de... vamos lá, se o Desimpedidos vai fazer uma parada no TikTok, seria legal, na minha opinião, que fizesse tudo. Mas, assim, isso não impede a Globo de transmitir também. E não sei quem de transmitir. Por quê? Porque, no fim das contas, o que vocês gostariam de ter, eu imagino, é a visibilidade. E, assim, a visibilidade, ela vem com essa diversificação de mídias, né? Quanto mais gente você atingir, melhor, né? Porque é isso, é o primeiro contato, assim. É tipo uma paquera na balada, sabe? Aham. Você fala, nossa, isso aí... Acho Pô, que eu vou ali, hein? interessei, tipo, nossa, não sei o quê. É igual futebol feminino. Então, quanto mais pessoas a gente atingir e as pessoas falarem, gostei, acho que eu vou ali no futebol feminino, melhor. E aí depois a gente vai, né, ajeitando, modulando a modalidade, aonde passa, onde não passa, quem pode. Só que aí as pessoas já têm o interesse de assistir. Então, se passar só em um lugar, ela vai até aquele lugar. Que é o que acontece no masculino. Acontecia, né? Hoje tá mudando. Então, se a gente atingir uma grande massa, melhor. Porque aí mais pessoas vão se interessar e vão falar, gostei do futebol feminino, gostei do passa-bola. E como é que vocês foram parar no futebol, cara? Nossa. Porque, ó, é aquele lance, não tem muita representatividade. Precisa ser um tesão latente ali. Cara, eu fui uma das pessoas que abri mão, assim. Eu falei, eu não quero isso que a Lu tava falando no começo, tipo... Eu olhei pro futebol feminino e falei, cara, eu não vou conseguir viver disso, assim. Tipo, eu vou passar mais perrengue do que vou ser feliz. E eu parei de jogar. Eu cheguei a jogar profissional lá pela minha cidade, né? Que é Piracicaba, ali pelo 15 de Piracicaba. Só que chegou uma hora que eu falei... Eu vou viver do quê? Tipo, não tinha estrutura. A gente montava um time só pra jogar campeonato. E aí depois desmontava, não treinava, fazia nada. Eu fui estudar. Eu até cheguei a ser convidado pra jogar nos Estados Unidos. Não fui. E isso me fez muito mal, assim, né? Fiquei Mas tu não anos... foi por quê pros Estados Unidos? Cara, eu tinha 12 anos quando me chamaram. Tá, muito jovem. A minha mãe falou, você não vai com 12 anos. Eu falei, Entendi. tá bom, né? Com 12 anos você fala, tá bom. E aí eu não fui, depois eu briguei com o futebol feminino. Isso me doeu muito ter parado de jogar bola. Aí eu também não quis ir fazer faculdade, porque eu tava sentida lá nos Estados Unidos. E eu fiquei anos, assim, brigada com esse sentimento de amor pela modalidade. Aí, quando eu entrei no Desimpedidos, eu olhei e falei, ué, por que não tem futebol feminino aqui? Aí a gente
eu e o meu sentimento, né? A gente começou a fazer as pazes de novo. Eu falei, cara, eu vou tentar ajudar o futebol feminino aqui nesse canal, porque ele é gigantesco, as pessoas vão ouvir, ou vão pelo menos saber e tudo mais. E aí foi onde tudo voltou a caminhar dentro de mim pela modalidade e agora eu agradeço muito ao Desimpedidos, porque se eu não tivesse ali, talvez eu não tivesse voltado a olhar com tanto carinho pelo futebol feminino, porque na TV, onde eu trabalhava na Globo, na TV você não consegue, você faz o que a emissora Sim. segue. Então, se a emissora quer falar de futebol feminino, você fala, se ela não quer, você não fala. E... Na internet é o melhor nesse sentido, né? Aí na internet eu falei, pô, eu recebia muita mensagem de menina falando, Ale, não acredito, eu tenho a mesma história de vida que você, eu tive que parar de jogar porque eu tinha que trabalhar, que não sei o quê. E muita menina nova falando, caramba, que legal sua história, eu sou jogadora, eu sonho em ser jogadora. Eu falei, então tá, essa menina que sonha em ser, eu não quero que ela nunca mais precise desistir do sonho dela igual eu desisti do meu, sabe?